chamo Nair e hoje, aos 72 anos, olhando pela janelinha da minha casinha de muro descascado, gosto de pensar que sobrevivi a tudo que juraram que eu não aguentaria. Mas nem sempre fui essa velhinha de voz mansa e olhar quieto que o povo vê passando com a sacolinha da feira. Não, houve um tempo em que eu fui fogo e ferida. E foi nesse fogo que aprendi o que é ser mulher, num mundo que nem sempre deixa a gente respirar. A rua onde moro ainda é de terra batida. Quando o vento sopra, levanta aquele pó vermelho que entra pelos buracos das portas, cobre as panelas, o fogão, os retratos. Mas eu gosto do cheiro. Me lembro os anos em que tudo começou. Quando eu cheguei aqui, com 22 anos e 2 filhos pequenos, tentando esquecer o nome de um homem que me deixou para trás. Meu começo não foi bonito, não. Foi num barraco emprestado, sem reboco, no alto do Morro de Santa Amaro, periferia de uma cidade grande que crescia depressa demais para os pobres acompanharem. Era o fim dos anos 70. Os ônibus vinham cheios, os salários vinham curtos e a vida parecia correr mais rápido do que as pernas da gente. Naquele tempo, eu acordava ainda no escuro. O galo nem tinha cantado e eu já estava com balde na cabeça, descendo o morro para buscar água no poço comunitário. Era assim todo dia. Quando o sol subia, o morro já fervia de barulho. O choro das crianças, o rádio chiando música de Roberto Carlos, as vizinhas brigando por causa de roupa no varal. A vida era dura, mas pulsava. E foi ali, no meio daquele caos quente, poeirento, que eu fui aprendendo a ser quem eu precisava ser. Meu marido, bem, meu marido foi dessas sombras que passam rápido e deixam um rastro comprido. Eu o conheci no interior, num baile da cidade pequena onde nasci. Ele era bonito, alto, com um sorriso que parecia promessa. Prometeu cuidar de mim, prometeu uma casa, prometeu o céu. Mas o céu eu descobri que era caro demais para quem não tem onde cair morto. Quando fiquei grávida do primeiro, ele ainda estava por perto. Quando veio o segundo, já vivia nas ruas, bebendo e voltando tarde com o cheiro de outras mulheres. E um dia simplesmente não voltou. Deixou a cama fria, os meninos com fome e eu com o coração vazio. Eu não chorei muito. Talvez porque já não tivesse lágrimas. Ou talvez porque, quando a fome aperta, a gente aprende que chorar é luxo. Comecei a lavar roupa para os outros. No começo, era só para a vizinha de cima. Depois, para a moça da padaria. Depois, para as madames lá do centro. Pegava ônibus com bacia na cabeça, equilibrando esperança e sabão em pó. Os dedos rachavam, o sabão queimava a pele, mas eu seguia. Porque o que mais dói na vida não é o trabalho pesado, é o medo de ver os filhos sem o que comer. A favela crescia rápido, chegava gente de todo canto, nordestinos fugindo da seca, mineiros procurando emprego, mulheres como eu, fugindo de homens que deixaram cicatrizes mais fundas que qualquer ferida. A gente se reconhecia no olhar e, sem dizer nada, se ajudava. Tinha uma vizinha, a dona Lourdes, que me ensinou a fazer sabão caseiro. Com o que eu economizava, conseguia comprar arroz e caderno para os meninos. Mulher tem que aprender a se virar, Naí. E eu aprendi. Aprendi a consertar tomada, a fazer o arroz render, a esconder dinheiro na barra da saia. Mas o que eu não sabia é que lá dentro um pedaço de mim ainda sonhava. Sonhava em ser vista, amada, respeitada. Os anos 80 chegaram como quem não pede licença. O Brasil mudava, mas aqui no morro tudo continuava igual. A televisão preto e branco da vizinha mostrava artistas sorrindo, mas do lado de cá o que a gente via era lama, falta d'água e promessa de político. E eu já tinha 35 anos, 2 filhos quase adolescentes e uma rotina que parecia nunca acabar. O mais velho, o Pedro, era quieto, observador.
Gostava de desenhar as casas do morro, dizia que um dia ia ser arquiteto. O mais novo, o Toninho, era levado, daqueles que viviam com o joelho ralado e a boca cheia de perguntas. Mainha, por que o céu é azul? Por que o pai foi embora? Por que a gente mora aqui e não lá embaixo, onde as ruas são limpas? E eu respondia com um sorriso cansado, escondendo o aperto no peito. Um dia, meu filho, você vai entender. Trabalhei em casa de família por quase 15 anos. Entrei e saí de mansões que pareciam outro planeta. Lá dentro, o chão brilhava e o silêncio doía nos ouvidos. As madames me olhavam com um misto de piedade e medo, como se eu fosse um lembrete de que a vida podia virar a qualquer momento. Mas eu observava tudo. O modo como elas falavam, como decoravam as salas, como tratavam os filhos. E no caminho de volta, dentro do ônibus lotado, eu pensava: meus meninos também merecem um mundo bonito. Foi numa dessas idas e vindas que conheci o seu Álvaro. Homem simples, dono de uma mercearia pequena lá no bairro vizinho, sempre tinha um sorriso pronto e uma palavra gentil. Começou me oferecendo desconto no arroz, depois me dava carona no caminhão. Eu achava graça, já não acreditava em romance. Mas ele insistiu. Com um buquê de margaridas miúdas, um dia me disse: Nair, tem coisa que a vida não leva. O carinho é uma delas. Eu quis acreditar. Deixei ele entrar aos poucos, com cuidado, como quem abre uma janela de um quarto escuro. E por alguns anos foi bonito. Ele tratava bem meus meninos, respeitava meu espaço, me fazia rir. Mas a vida, nunca deixa a gente esquecer de onde veio. Um dia, o seu Álvaro caiu doente. Problemas no pulmão. O dinheiro que tínhamos juntado para reformar o barraco foi para o hospital. E quando ele partiu, levou junto o pouco de descanso que eu tinha encontrado. Fiquei sozinha de novo. Mas dessa vez, diferente. Tinha mais força. Tinha cicatrizes que me ensinaram a andar, mesmo quando o som parecia desabar. Os meninos cresceram depressa demais. Pedro entrou num curso técnico, Toninho começou a trabalhar num lava-rápido e eu continuei lavando roupa, agora com menos fôlego, mas com o mesmo coração. Lembro bem de uma noite de chuva. Era 1988. A água desceu o morro com raiva, levando tudo: móveis, galinhas, sonhos. O barraco da vizinha caiu, o da frente também. O meu resistiu, por milagre. Fiquei acordada segurando o telhado com as mãos, rezando para Deus não me esquecer. Quando amanheceu, vi o sol nascer entre as frestas do zinco amassado e chorei. Chorei não pela dor, mas por ainda estar viva. E naquele dia prometi a mim mesma: enquanto eu tiver fôlego, nada nem ninguém vai me derrubar. Foi nesse mesmo ano que Pedro conseguiu o primeiro emprego formal. Chegou em casa com um uniforme azul e um sorriso que eu nunca esqueci. Mainha, agora é minha vez de cuidar da senhora. E eu abracei aquele menino já homem, sentindo o cheiro de sabão misturado ao de esperança. Aquela foi a primeira vez que eu senti o sabor da vitória. Os anos foram passando. O morro mudou, as crianças cresceram, o asfalto chegou. Mas junto com ele vieram as drogas, a violência, o medo. Toninho se perdeu por um tempo. Andava com gente errada, sumia por dias. Eu rezava toda a noite, pedindo para Nossa Senhora trazê-lo de volta. E ela trouxe. Um dia ele apareceu na porta, magro, cansado, com os olhos marejados. Mainha, quero ir dar. E eu só disse: então vem. A porta sempre ficou aberta. Com o tempo ele se endireitou. Arrumou emprego, casou, me deu netos. Pedro também se casou, foi morar longe. E eu fiquei aqui, com meus retratos, minhas plantas e minhas lembranças.
Às vezes o silêncio é tão grande que posso ouvir o barulho do meu próprio coração. Mas não é tristeza, é paz. Hoje, quando o sol se põe por trás do morro, gosto de sentar na cadeira de balanço e fechar os olhos. Sinto o vento tocar meu rosto e ouço vozes antigas, o riso das vizinhas, o choro dos meninos, o apito do trem distante. Tudo isso vive em mim, como se o tempo não tivesse passado. Muita gente diz que a vida foi cruel comigo, mas eu aprendi que a vida não é boa nem má, ela só é. E cabe a nós dar sentido ao que sobra. Eu perdi amores, ganhei rugas, enterrei sonhos, mas também plantei força, vi meus filhos vencerem e aprendi a ser inteira mesmo faltando pedaços. Sabe o que eu penso às vezes? Cada mulher tem dentro de si uma força antiga, herdada de tantas outras que vieram antes. Minha mãe, por exemplo, lavava roupa no rio e nunca reclamava. Minha avó dava a luz dentro de casa, com parteira e vela acesa. E eu, aqui, sou parte dessa corrente silenciosa que sustenta o mundo sem ser vista. Outro dia, uma moça da igreja me perguntou como eu consegui criar os filhos sozinha. Eu sorri e disse: com fé, com café e com coragem. Ela riu, achando que era brincadeira, mas é verdade. A fé me manteve de pé. O café me despertava todo dia para mais uma batalha. E a coragem, essa foi a única coisa que nunca me faltou. A solidão ainda me visita, de vez em quando. Ela entra sem bater, senta na beira da cama e me olha nos olhos. Mas eu já não tenho medo dela. Aprendi a oferecer um café e conversar um pouco antes de deixá-la ir embora. Tenho orgulho da minha história, não porque foi bonita, mas porque foi minha. E ser dona da própria dor é um tipo de liberdade que ninguém tira. Hoje, quando vejo uma mulher sozinha, com filho no colo e olhar cansado, eu vejo em cada uma delas um espelho do que já fui. E se pudesse, eu diria: não desista, minha filha. A vida dói, mas também ensina. E um dia essa dor vai virar raiz. O tempo, esse danado, passou correndo. Meus cabelos ficaram brancos, minha pele enrugada, mas por dentro ainda sou aquela moça que acreditava no amor e nas promessas do futuro. Só que agora eu sei, o amor verdadeiro não vem dos outros, vem da gente, quando a gente aprende a se perdoar. De vez em quando, abro uma caixa de papelão guardada no armário. Dentro dela estão minhas lembranças. Cartas antigas, fotos desbotadas, bilhetes de escola dos meninos. Tem também um lenço que o Álvaro me deu no primeiro aniversário juntos. Cheiro o pano e sinto o tempo voltando como se a vida fosse um filme passando devagar. No fundo da caixa tem uma fotografia tirada no quintal, em preto e branco. Sou eu segurando Pedro e Toninho pequenos, todos sorrindo. Atrás da foto, escrito com minha letra torta: Primeiro Natal sozinha. Mas olhando bem, ninguém ali parece sozinho, porque amor, quando é verdadeiro, ocupa o espaço inteiro, mesmo quando falta tudo. Outro dia, sentei na calçada para ver o movimento. As crianças corriam descalças, os meninos jogavam bola, o bar tocava samba antigo. O cheiro de feijão no fogo veio da casa da vizinha e me trouxe uma saudade boa. E eu pensei, a vida é isso, um punhado de lembranças e o coração batendo devagar. Lembrei de quando cheguei aqui com medo, com nada. Hoje tenho uma casinha, um jardim e um silêncio que me faz companhia. Sei que não vou deixar herança de dinheiro, mas deixo o exemplo. E isso, para mim, vale mais. Meu neto mais velho, o Gustavo, gosta de me ouvir contar histórias. Ele diz: Vó, sua vida dava filme. Eu rio e respondo:
Pois é, meu filho, e sem dublê. Ele não entende bem, mas um dia vai. Agora o sol se esconde atrás dos prédios e a cidade começa a acender suas luzes. De longe, parece bonita. Mas eu sei, por trás de cada janela tem alguém lutando para continuar. E é isso que me faz respeitar a vida, o esforço silencioso de quem não desiste. Sabe, eu nunca fui santa. Errei muito, gritei quando devia calar, calei quando devia gritar. Mas se eu pudesse voltar no tempo, viveria tudo de novo. Cada lágrima, cada perda, cada recomeço. Porque de tanto cair, aprendi a levantar. E é isso que quero deixar de herança, a certeza de que sempre existe um amanhã. Às vezes fico pensando que a gente não morre de uma vez, vai morrendo aos pouquinhos, quando perde um amor, um sonho, uma esperança, mas também vai renascendo aos pouquinhos, quando o sol entra pela janela, quando um neto sorri, quando a lembrança de um tempo difícil vira só história para contar. E é nesse vai e vem que a vida se faz. Hoje, quando passo as mãos nas minhas cicatrizes, não sinto mais dor, sinto orgulho, porque cada marca é prova de que eu fiquei, de que eu resisti, de que apesar de tudo, ainda estou aqui. E se alguém me perguntar o que é superação, eu respondo simples. Superação é continuar amando um mundo mesmo quando ele te machuca. Eu sou Nai, filha de Maria, mãe de Pedro e Toninho, mulher do morro, lavadeira, sonhadora, sobrevivente. E se a vida me perguntasse se valeu a pena, eu diria sem pensar duas vezes. Valeu, porque eu fiquei. E ficar, meu filho, é a forma mais bonita de vencer.